Oi gente, eu sou a Kelly do blog do canal Aventuras na Leitura e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o incrível A Rosa Branca. Gente, eu li esse ano, faz um tempinho já, esse livro aqui da editora 34, que é o A Rosa Branca, escrito pela Indie School ou Indie School. Eu não sei pronunciar o nome dos autores, dos personagens, acho que vocês já repararam isso, né? Então vamos continuar. Enfim, conta a história de um grupo de jovens que lutaram contra o nazismo na Alemanha. Eu tinha visto esse livro no canal da Isa, do Lido Lendo, e desde que ela falou sobre esse livro, eu me interessei muito. Então, vamos lá. Para começar, a autora desse livro, a Indie School, ela é irmã de dois dos integrantes desse grupo, A Rosa Branca. Então, sobre o que fala esse livro, o que é a Rosa Branca, enfim, vamos por partes. Esse livro vai contar a história de jovens alemães que lutaram, que desafiaram, que enfrentaram o nazismo, né? O governo nacional socialista. A autora do livro, a Indie School, ela era irmã de dois outros integrantes desse grupo, que eram o Hans Scholl e a Sophie Scholl. E os seus irmãos, tá? Não é spoiler, porque isso é fato, isso é história, isso tá bem na primeira página do livro. Os dois irmãos da Indy foram mortos, tá? Receberam sentença de morte pelo que eles estavam fazendo. Ele apoiava o regime nazista, e quando a gente vai lendo, a gente percebe nos detalhes como realmente esse governo nacional socialista, ele fazia uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Porque o Hans, pelo que a gente ia lendo aqui, ia conhecendo dele, ele era muito inocente, né? Tinha um pensamento bem inocente. Ele acreditava muito que o que o Hitler e seus aliados estavam fazendo era correto, né? Era certo, pelo jeito como isso era passado para as pessoas. Ele foi um dos que apoiava o governo nazista e os ideais nazistas. E seu pai, né, ele discutia muito com o pai dele, não entendia por que o pai dele não aceitava esse governo, não aceitava esses ideais. É importante lembrar que não era só o Hans que apoiava o regime nazista, tá? Todos os três irmãos apoiavam. Aí aqui tem uma passagem que eu até destaquei, que a própria Indy, ela fala, né, que eles não entendiam por que o pai não apoiava. E uma fala do pai era assim: não acreditem neles, são lobos e caçadores de ursos e abusam terrivelmente do povo alemão, né? Ele fazia uma referência então aos nazistas, a Hitler, e o pai sempre foi muito resistente, né? Foi muito contrário a esse regime. E os irmãos não entendiam por quê. Até que um dia o Hans virou líder, né? Ele participava do grupo de juventude nazista, o nome do grupo, juventude nazista, e ele se tornou líder desse grupo. E um dia teve um acontecimento em que um menino de 12 anos foi levar uma bandeira para o grupo, né? Uma bandeira do próprio grupo. E um dos outros líderes, digamos que, numa linguagem popular, esculachou esse menino. E o menino foi ficando muito nervoso, e o Hans ficou mais nervoso ainda com que o outro líder estava fazendo com uma criança de 12 anos e deu um tapa na cara desse líder. E a partir daí, o Hans foi, né, excluído do grupo. E outro fato também aconteceu para que o Hans saísse desse grupo e começasse a abrir a mente, abrir os olhos, né, em relação ao que tudo estava acontecendo. Ele ouviu um comentário de que um jovem professor ficado frente a frente com um grupo da SA que cuspiam na cara dele, que debochavam dele, pelo fato dele ser contra o governo nacional socialista. E isso foi o ápice, foi o estopim para que o Hans, né, conversasse com as suas irmãs, os seus amigos, e vissem que aquilo que estava acontecendo era tudo muito errado.
né? Tudo muito equivocado, que a opinião deles era muito equivocada. Foi aí então que eles conheceram outros jovens e alguns professores que participavam de um grupo de resistência ao nazismo, que era o grupo A Rosa Branca. Nesse grupo, eles se preocupavam em escrever panfletos, né, em criar alertas à população do que estava acontecendo ali, e em forma de panfletos enviar para várias pessoas. Eles pegavam uma lista telefônica e viam os endereços, enfim, e mandavam para essas pessoas esses panfletos. E eles foram descobertos, né? Eles foram descobertos, foram presos inicialmente, foram julgados à morte. E o final, né, não foi nada legal. A Indy Skoll, ela pôde contar um pouco sobre a história dos irmãos, né? Ela foi uma sobrevivente. Eu tenho aqui a foto dos irmãos, né? Dos amigos também, dos professores, mas eu vou mostrar só os irmãos da autora do livro. Esse é o Hans. E essa é a Sophie. Então, em fevereiro de 1943, eles foram condenados à morte, né, junto com outro amigo deles. E esse foram só os primeiros, né, que foram mortos desse grupo de resistência ao nazismo, né, chamado Rosa Branca. Gente, é um livro assim que é muito tocante. No livro a gente tem alguns dos panfletos, tá? A gente tem depoimentos de pessoas que conviveram com eles, né? Aqui, por exemplo, panfletos do movimento de resistência na Alemanha, apelo a todos os alemães. Nesses panfletos eles sempre escreviam, né, esse alerta e colocavam sempre um pensamento, uma frase, um texto, um trecho de um texto de algum pensador importante, de algum político importante, e como Aristóteles, por exemplo. E ao final eles sempre pedimos que façam a maior quantidade possível de cópias deste panfleto e passem adiante. Então, todo o final do panfleto eles pediam para fazer cópia e passar adiante. E era assim que o grupo se mantinha firme, né? Porque as pessoas iam passando adiante. Esse livro, gente, foi sem dúvida um dos meus favoritos do ano, da vida. Achei muito interessante a história, principalmente porque é uma história real, escrita por uma pessoa que viveu na Alemanha nazista, né, que lutou contra esse regime, contra esse governo nacional-socialista. E é de uma comoção o que esses jovens fizeram pelo país, pelo povo, né? A gente relaciona um pouco com o que a gente está passando hoje. É claro que não quero comparar o que a gente está passando hoje com o nazismo, mas a atitude dos jovens, da juventude, que a juventude, pelo menos aqui no Brasil, né? Pelo menos aqui no Brasil a gente pode falar com firmeza, a juventude está lutando pelos seus ideais, está lutando por um Brasil melhor. E eles conseguiram lutar muito. Essa ideia dos panfletos, né, que eles fizeram no grupo A Rosa Branca, foi muito interessante, né? Foi um jeito de não ficarem calados e de protestar contra tudo aquilo que estava acontecendo, que eles estavam vendo, que eles estavam vivendo, né? Ainda mais esses jovens dessa história que viram os dois lados, né? Eles participaram da juventude nazista, eles ficaram alienados, né? Mas não demorou muito para que eles acordassem e vissem o que estava acontecendo ali, o que eles precisavam fazer para mudar aquele governo, aquele regime. Então, é isso, gente. Essa não é uma resenha, é uma conversa sobre esse livro incrível, Rosa Branca. Eu teria muito mais para falar para vocês, tanto é que eu fiz muitas marcações nesse livro, mas é muito interessante que se leia esse livro. Quem tiver oportunidade, eu acho que não tem para comprar em e-book, pelo menos eu não vi. Eu paguei até um pouquinho caro nesse livro, eu esperei ele abaixar de preço, mas ele não abaixava, eu paguei acho que R$54 nele, mas vale muito a pena, de verdade. É um livro que eu com certeza vou reler várias e várias vezes, e é muito tocante, é muito emocionante, muito comovente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.